Na nossa aula de hoje, estaremos focando no trabalho de uma força variável genérica. Na última aula, nós calculamos o trabalho da força elástica. Por quê? Porque a força elástica ela possui características diferentes de uma força constante e, por isso, eu precisava fazer uma abordagem diferente e essa abordagem envolvia o cálculo de uma integral. E quando a gente calculou a integral, nós vimos que o trabalho da força elástica ele era K vezes x inicial ao quadrado sobre 2 menos K vezes x final ao quadrado sobre 2, certo? Só que agora o nosso objetivo é continuar fazendo isso para forças quaisquer. Então o que nós vamos ter? Essa integral aqui ela continua exatamente com as mesmas características. Entretanto, o que vai mudar? Vai mudar a força. Então, essa força agora, ela passa a ser uma força, uma f de x. Então, sempre que eu tiver uma força variável, onde a força é uma função que depende de x, eu vou ter que fazer essa integral, ok? Se a força for constante, eu simplesmente aplico aquele conceito lá, f vezes dx, vezes o cosseno de θ, que está tudo resolvido, ok? Aqui nós vamos usar, na grande maioria das vezes, a forma de uma potência, né? Uma força que depende, uma função de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, enfim, né? Então, é importante que você sempre lembre que, se eu quiser calcular a integral de x na n dx, esse n vai vir aqui para baixo mais 1 na forma da fração, aqui na parte do denominador da fração, né? E no numerador da fração, eu vou pegar esse n e vou fazer x na n mais 1. Só que, em termos mais tranquilos, normalmente isso aqui vai ser o cálculo de uma área, tá? Então, sendo o cálculo de uma área, olha só o que aqui diz a questão, o exemplo lá do nosso livro texto do Halliday, o 7.07. Então ele está dizendo que um bloco de 8 kg desliza em um piso sem atrito, então quer dizer que eu não vou ter força dissipativa, sob a ação de uma força do ponto XI até o ponto XF. Então ela saiu daqui, do zero, e veio até aqui o 6,5 metros. Enquanto o bloco se move, o módulo e o sentido da força variam de acordo com o gráfico mostrado na figura. Está aqui ele. Assim, por exemplo, entre os pontos 0 e 1, então daqui até aqui, a força começa em 0 newtons e vai até 40 newtons positivos. Tá? Quando chega entre 4 e 5, a força é negativa, tá? E a força aumenta de 0 até menos 20. Ele está me dizendo que a energia cinética nesse ponto aqui vale 280 joules, e ele quer saber qual que é a velocidade nos pontos x1, x2 e x3. Ele quer que você determine quais são as velocidades dos blocos nesses três pontos. Então vamos começar resolvendo assim. Para calcular a velocidade nesse ponto aqui, tá? Eu tenho a sua energia cinética. Então vamos lá. A energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, tá? O K é 280 joules. A massa está valendo 8 quilos. E quando eu resolvo isso, é uma equaçãozinha simples, né? Você encontra que a velocidade no ponto 1, lá no x igual a 0, ela equivale a 8,37 metros por segundo, certo? Bom, quando a gente vai agora calcular a velocidade nesse ponto, eu posso pensar o seguinte, ó, eu já sei qual é a velocidade dele aqui, eu tenho uma força, posso de repente pensar em calcular quanto que vai valer a velocidade dele aqui, usando as leis de Newton e etc e tal, mas só que isso tudo vai dar muito trabalho, certo? Bom, se eu lembrar que trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial,
Isso vai facilitar muito a minha vida. Agora, quem que é o trabalho? O trabalho vai ser toda essa área aqui. Se você lembra que isso aqui é um trapézio e que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, beleza. Se você não lembra disso, você pode pensar em dividir isso aqui em 3 pedaços. Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, certo? E aí eu calculo aqui o trabalho da área 1 mais o trabalho da área 2 mais o trabalho da área 3. K final, lembra que eu quero calcular a velocidade, certo? Então, a velocidade vai ser o quê? mv2 ao quadrado sobre 2. E o K inicial, eu já tenho ele bonitinho ali, né? Que é o meu K1 lá, ok? Bom, agora eu tenho que pensar em calcular essas áreas. Bom, para eu calcular essa área 1, eu tenho aqui um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, de 0 até 1, vezes a altura, que é 40, sobre 2, mais área 2, um retângulo, né? Base de 1 até 3, vezes a altura, mais a área 3, que é essa daqui, que é um outro triângulo, né? Que é base vezes a altura sobre 2. Massa, 8 kg. Velocidade 2 é o que eu quero saber. E a minha energia cinética inicial, 280 joules. Tendo feito todas essas substituições e tendo feito todos os cálculos, você vai encontrar que essa velocidade 2 ela vai fechar 10 metros por segundo. E aí, para eu terminar esse exercício, e eu quero calcular agora qual é a velocidade nesse ponto, mas eu já sei quanto que vale a velocidade aqui. Então, essa velocidade aqui, ela vale 10 metros por segundo, e eu vou usar o mesmo raciocínio. O trabalho entre os pontos 4 e 6,5, ele vai ser a energia cinética final, m vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E para eu calcular essa área, novamente eu vou fazer aquela divisão. Eu vou dividir essa área daqui até aqui, opa, ficou um pouquinho torto, isso daqui até aqui, e vou dividir em 3 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trabalho da área 1, mais o trabalho da área 2, mais o trabalho da área 3, igual a m vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos m vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, vamos nos preparar para fazer esses cálculos dessas áreas aí, né? Então, vamos lá. A área 1 está aqui. Então, do 4 até 5, eu tenho 1, vezes a altura, menos 20, sobre 2, mais a segunda área, base do 5 até o 6, eu tenho 1, vezes a altura, que é menos 20, é um retângulo, né? Mais a área 3, que é essa daqui. Agora a base é só 0,5, a altura continua sendo menos 20, sobre 2. E agora eu substituo as informações aqui, né? São 8 quilos, a velocidade final é a informação que eu quero calcular. Massa, 8 quilos, velocidade inicial lá no ponto 4, 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo, perdão, ao quadrado aqui da fórmula, sobre 2. Depois que você fez todas essas substituições e fez os seus respectivos cálculos, né? Você vai encontrar que essa velocidade, no final das contas, vale 9,5
2,55 metros por segundo. Perceba que todos esses trabalhos aqui, que vão ter como resposta um valor negativo, representam que essa velocidade vai diminuir, porque parte dessa energia que ele tinha nesse ponto aqui passa a ser consumida. Então quer dizer que desse ponto aqui até chegar lá, toda essa energia aqui foi consumida, já que esse trabalho ele é algo negativo, ok? Então eu preciso sempre estar fazendo essa relação com trabalhos positivos e trabalhos negativos, certo? O próximo exercício, ele está falando de uma força que tem componentes na direção X, na direção Y, e que ele está agindo sobre uma partícula, mudando apenas a energia cinética dela. Então ele quer saber qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca das coordenadas 2 e 3 para a coordenada 3 e 0. Então, significa dizer que no eixo X ele está indo do 2 para o 3, no eixo Y ele está indo do 3 para o 0. Como agora eu tenho que fazer uma integral, tá? Porque eu tenho aqui uma função, terei que desenhar um gráfico, então vai ser mais fácil fazer isso aqui, ó. O trabalho vai ser a integral no eixo X de xi até xf do meu f de x dx mais a integral do meu y inicial até o meu y final do meu f de y dy. Então vamos lá, vamos organizar esses dados. Eu estou no x inicial igual a 2 até o x final igual a 3. No eixo x, a minha função é 3x ao quadrado dx, mais no eixo y, eu estou indo do 3 para o 0. Então, do 3 para o 0. E a minha função fy é 4 dy. Ok? Então, quando eu vou fazer essa resolução agora, então vamos lá resolver isso, né? Então, o meu trabalho vai ser esse 3 aqui, ele é uma constante, vou jogar aqui para fora, certo? X ao quadrado, então ele vai ficar sobre n mais 1, 2 mais 1, elevado na n mais 1, que é 3. E essa função aqui eu vou aplicar de 2 até 3, que são esses valores. Mas o 4 é uma constante, tá? Agora, se não tem nada aqui, eu tenho o y elevado a 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter sobre 1, y na 1, aplicado de 3 até 0. Quando eu digo que foi aplicado, olha só como é que a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, eu vou ter 3 que multiplica de 2 até 3, ok? Então, eu vou fazer 3 ao cubo sobre 3, menos 2 ao cubo sobre 3. Certo? De 2 até 3, final menos inicial, mais 4 vezes final menos inicial, 0 menos 3, ok? Quando você resolve isso aqui, você encontra que esse trabalho ele fecha 7 joules. A pergunta no seu finalzinho perguntava aqui: a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece a mesma? Ele disse que todo esse trabalho ele só fazia mudar a energia cinética, certo? Se houve um trabalho positivo, significa dizer que a energia cinética final é maior do que a energia cinética inicial, ou seja, a velocidade aumentou. Certo? Então, com isso, nós estudamos, demos uma boa olhada na parte referente a trabalho de forças não constantes, sendo que essas forças são
genéricas, ok? Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.